tarde, bem-vindos ao Sim, Não ou Talvez. O programa deste dia 17 de Abril é gravado na Feira do Livro de Évora. Para quem nos segue através do canal do YouTube da DNFM, o cenário é visível, Templo Romano e também parte dos estandes que estão aqui presentes das 14 livrarias. A Diana está presente durante este evento e, tal como aconteceu ano passado, trazemos aqui também os nossos convidados para este Sim, Não, Talvez. Bem-vindos, Patrícia Machado e Francisco Brito. Hoje não contamos com o Luís Pardal, por questões de saúde, infelizmente, não pode estar connosco. Bem-vindos. Hoje, há um ano, o tempo era bem diferente. Estávamos com céu cinzento e com frio. Hoje, de manhã, gravamos de manhã, para quem nos vê à tarde, o programa é gravado de manhã, por isso é que ainda os estandes estão encerrados. O dia está bastante mais agradável. Começamos com o tema que trazemos da agenda da DNFM. Pela primeira vez, o Irão atacou diretamente Israel. Trazemos um tema internacional no programa desta semana. Entre ameaças mútuas de resposta e retaliação, será que o conflito no Médio Oriente se irá alastrar a outros territórios? Que impactos pode ter em Portugal? Patrícia Machado, bem-vinda. Olá. Olá, bom dia a todos, aos nossos ouvintes, à rádio, ao Francisco Brito. Acho pertinente, de facto, trazer este tema porque a situação no mundo é, de facto, necessária ser apreciada no seu todo e com fatores profundamente inquietantes do ponto de vista da preocupação de uma escalada em vários pontos do mundo que nos deve, desde logo, preocupar. Acho que só não estará preocupado quem andar distraído, mas também compreender melhor toda esta situação, e são inevitavelmente situações, o que se passa no mundo, o que se passa na Europa, que têm reflexos e impactos também na nossa vida. Eu acho que um primeiro aspecto que é importante sublinhar é que não podemos desligar esta situação e este acontecimento de tudo aquilo que se passa no Médio Oriente, que não é de agora, mas que se passa e com estes reflexos, e em particular com a situação, aliás, o genocídio que se passa na Palestina, portanto, do ataque e da escalada da agressão de Israel contra o povo palestiniano, desde logo pelo não reconhecimento dos dois Estados, como vários países, aliás, e a ONU têm colocado, e que colocam desde logo um primeiro elemento, é as profundas responsabilidades de Israel, mas não só, nessa situação e naquilo que estamos hoje a viver. Portanto, de Israel, dos Estados Unidos, forte apoiante de Israel, inclusive naquilo que é o fornecimento de armamento, mas também de outras potências da NATO, que naturalmente têm permanentemente criado uma situação de desestabilização em toda a região do Médio Oriente, que precisa de ser denunciada e que precisa de ser, acima de tudo, travada. É bom não esquecer que estamos a falar de anos de tensão, de guerra, de escalada, de ingerência, de agressão a vários países. Portanto, estamos a falar do Líbano, estamos a falar do Iraque, estamos a falar da Síria, estamos a falar do Iémen e, naturalmente, anos e anos de ataque à Palestina, mas também, agora recentemente, como sabemos, relativamente a esta situação. Eu queria também aqui sublinhar um aspecto que tem a ver com o cinismo, com que todas estas situações, e a hipocrisia, eu diria estes dois termos, porque eu até diria que está a ser levado ao limite. Portanto, a hipocrisia e o cinismo está a ser hoje levado ao limite. O Israel não cumpre as resoluções da ONU. Confirma e continua a guerra em Gaza, que já matou mais de 40 mil pessoas, e destas milhares são crianças, totalizando mais de 100 mil vítimas no seu todo, portanto, entre mortes e feridos. Prepara-se para fazer um ataque em Rafah. Ataca a ONU na linha azul do Líbano. Mata funcionários de organizações humanitárias, tanto como se viu há poucos dias. Destrói dezenas de hospitais, com as consequências que isso tem, para além de aspectos de comunicação, de água, de fornecimento dos elementos mais básicos para a sobrevivência do ser humano. Bombardeia a Síria várias vezes. Ataca instalações diplomáticas, portanto, para assassinar altos responsáveis militares iranianos. Mas sobre isto nada dizem, nem a União Europeia, nem os Estados Unidos, naturalmente Israel usando toda a sua demagogia, e é caso para questionar. Portanto, estava-se à espera que ninguém reagisse a tudo isto. Portanto, numa situação, digamos assim, de evolução naquela região,
o Irão dá uma resposta ao ataque da Síria depois de várias provocações, onde uma delas já aqui referi, e eu acho que, aliás, ataque esse que foi programado, avisado e alertado e comunicado, portanto, eu acho que há um aspecto, obviamente, que deve ser sublinhado. O ataque em si deve ser condenado, todos estes ataques. E o que deve ser condenado por todas as partes é esta escalada de agressão e de corrida ao armamento. E, portanto, acho que esse é um primeiro aspecto que devemos trabalhar para o caminho da paz e não de continuar a instigar este caminho da guerra, que não sabemos onde é que isto nos vai levar. Bem, a questão central é essa, onde é que isto nos vai levar? Francisco Brito, que impacto é que tem para Portugal, ou que pode ter para Portugal, o desenvolvimento deste conflito em Israel, e agora com esta novidade, um ataque direto, é a primeira vez que acontece, do Irão a Israel? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde à Patrícia, boa tarde à Rádio Diana e naturalmente boa tarde também para os nossos ouvintes e saudar a Rádio também por estar não só presente na Feira do Livro, mas também por fazer com que este programa e eventualmente também outras iniciativas possam decorrer aqui no espaço público, na Feira do Livro. Portanto, as pessoas vão passando, vão nos vendo, vão vendo que a Rádio está a trabalhar aqui e eu acho que isso também é importante que aconteça. É importante que as entidades e as instituições também possam fazer parte da cidade, não só por pertencer cá, por estarem cá localizadas, mas também por estarem nos eventos que acontecem. Em relação à questão que se passa no Médio Oriente, antes de mais é preciso dizer que é uma situação que é extremamente complexa, portanto decorre há muitos anos, tem muitos contornos, não é uma situação que se possa avaliar de ânimo leve, nem dizer que este ou aquele é culpado, porque como já percebemos ao fim de tantas situações, todos têm culpa, todos têm feito com que esta guerra continue, todos têm instigado de alguma forma a guerra, e digo concretamente todos aqueles que lá estão, todos aqueles que fazem parte daquilo que nós chamamos o Médio Oriente, e a verdade é que não é uma situação que facilmente se possa resolver. Aquilo que aconteceu mais recentemente com este ataque direto do Irão a Israel poderia de facto ter sido muito grave. Se não fosse o impacto que teve a ajuda e a ajuda dos Estados Unidos, de países como Inglaterra, como França, como a Jordânia, de facto poderia ter sido um ataque catastrófico para Israel e para o povo de Israel, e agora já estaríamos a falar de outro tipo de consequências que iriam existir e outro tipo de escalada. Não que este ataque em si não tenha representado uma escalada no conflito, portanto nós estamos a falar de 300 drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. Quando nós falamos de mísseis balísticos, estamos a falar de mísseis que muitos deles são, se colocados de pé, são mais altos do que os edifícios que estão à nossa volta. Portanto, isto não é qualquer coisa. Isto de facto foi um ataque de grande dimensão, e se não fossem todos os países com as suas forças militares, principalmente Força Aérea, a defender aquilo que estava a acontecer, de facto poderíamos ter aqui um problema muito grande e muito grave, e de facto uma guerra de grande escala no Médio Oriente. E a verdade é que os Estados Unidos, e a Patrícia disse aqui a NATO não está envolvida, como todos sabem. Há países que fazem parte da NATO que estão envolvidos neste aspecto, portanto, de fazer com que o conflito não se alastre ainda mais, e nós sabemos bem o peso que teve só a movimentação militar dos Estados Unidos da América com os seus porta-aviões e submarinos para perto de Israel, para que o Irão não se envolvesse diretamente no conflito há 6 meses atrás. Portanto, isto tudo teve impacto, e se não fosse de facto a posição dos Estados Unidos e também de outros aliados, as coisas hoje poderiam ser bastante diferentes, e seriam diferentes para todos, seriam diferentes para Portugal, seriam diferentes para a Europa. Nós não nos podemos esquecer que vivemos num mercado comum, não nos podemos esquecer que temos muito trânsito de navios a passar junto ao Irão, a passar junto a Israel, portanto temos muita troca comercial que está a ser largamente afetada por este conflito, porque não é só exatamente em Israel onde os mísseis caem, ou junto ao Irão onde os mísseis podem vir a cair, é também no que temos mais a sul, portanto junto ao Iémen, com o impacto todo que o Irão tem
tem junto das forças rebeldes, que tem instigado a guerra, portanto tem atacado diretamente navios de origem europeia, de origem americana, tem feito com que todo esse comércio tem desviado, portanto neste momento é muito mais caro fazer com que os produtos cheguem à Europa, todos os produtos que vêm do Oriente, por via desta instabilidade e deste risco. Portanto, a verdade é que temos um impacto direto por essa via e podemos ter um impacto também direto por via da guerra, concretamente, se este conflito se alastrar. Porque as pessoas não pensem que o Irão atacar Israel e Israel atacar o Irão é algo que fica cingido àqueles territórios. É algo que rapidamente extravasa aqueles territórios. É algo que rapidamente se liga a outras guerras que já temos e que temos concretamente na Europa, que é o caso da guerra na Ucrânia, e facilmente consegue despoltar aqui um clima de maior tensão e maior hostilidade entre todos os países que de alguma forma estão envolvidos neste cenário. E a verdade é que isso será garantidamente mau para todos, não é só mau para os povos que estão nestes territórios, mas é mau para todos os povos, mesmo aqueles que estão a 1000, a 2000, a 3000 quilómetros, porque efetivamente isto tem impactos diretos. E por isso é preciso efetivamente trabalhar para a paz. E trabalhar para a paz não é estar constantemente a criar fantasmas sobre os outros, quando os outros na realidade têm tido impacto precisamente para conter as hostilidades. Porque se não fossem os Estados Unidos agora a dizer a Israel que não apoiariam, portanto não colocariam reabastecedores no ar para Israel conseguir fazer um ataque em larga escala no Irão, provavelmente teríamos efetivamente esse ataque. E graças aos Estados Unidos dizerem que não e barrarem Israel é que esse ataque muito provavelmente não vai acontecer dessa forma. Estes são os desafios que existem ali no local, mas dos desafios feitos, por exemplo, ao nosso país, um deles está no reconhecimento do Estado da Palestina. Esse desafio chegou esta semana com o Primeiro-Ministro Sánchez de Espanha conversar com o Primeiro-Ministro português sobre esse assunto. A Espanha diz que está preparada, mas ainda não tomou decisão. Isto está onde, Patrícia? Mas este é um primeiro desafio já a Portugal no domínio das relações internacionais e da diplomacia. Ainda nem estamos a falar dos aspectos da economia, das forças armadas, etc. É um desafio este é o primeiro que chega já assim é de forma fácil de responder, até porque supostamente, se cumpríssemos a Constituição, facilmente se daria resposta a isso, porque o que diz a nossa Constituição é efetivamente para respeitar os povos e a soberania dos povos em vários domínios, naturalmente, e ter este papel interventivo e ativo naquilo que é a cooperação e no caminho que a humanidade precisa, que são os caminhos da paz, não são os caminhos da guerra. E até a propósito da comemoração dos 75 anos da NATO, cada vez há mais clareza e mais evidência de facto daquele caminho que o Francisco diz que são instrumentos para promover a paz, são ao contrário, portanto têm sido instrumentos para aumentar a escalada da guerra, da confrontação e da corrida ao armamento, porque também sabemos a dependência que os Estados Unidos têm e a sua profunda crise do seu sistema, e em que depende, obviamente, também muito aqui do negócio das armas. Porque quando eu digo que há muita clareza, é porque já nem escondem. Portanto, já não escondem nem os Estados Unidos, e volto a dizer, a NATO, sim, os países envolvidos, a União Europeia, falam abertamente da economia de guerra como elemento de recuperação económica. Portanto, já não escondem que é aí que estão apostados, com todos os perigos, naturalmente, de falar para a humanidade. Não é só para os povos do leste, para os povos do Médio Oriente, da África, da América Latina, da Europa. E muitas das vezes correm rapidamente as estratégias de sanção, como se viu agora relativamente ao Irão, mas podemos falar em N países. Há pouco falei de uma série deles, de anos de agressão ao Iémen, à Síria, à Líbia, ao Iraque. Todos nós estamos recordados disso. À Palestina é o que aquele povo sofre há décadas. Portanto, mas nada dizem quanto a Israel. Israel está a fazer um massacre, um genocídio há anos, mas particularmente genocídio há meses, há poucos meses. Mais de 40 mil vítimas, entre estes são perto de 20 mil crianças. Destruição de hospitais, de botar aquele povo à fome. Portanto, qualquer impossibilidade de alternativa, e sobre isso ninguém fala. Portanto, sobre isso há sempre justificação. Porque é que há aqui povos menores e povos superiores que acham que entrar no país dos outros, entrar em territórios dos outros, instigar a guerra, promover a guerra, porque os Estados Unidos são fortes,
inegáveis aliados de Israel, e é bom recordar que há aqui um fator nos últimos tempos que teve uma grande influência nisto que acabou de acontecer nos últimos dias. Houve um ponto muito importante, que foi a adoção pelo Conselho de Segurança da ONU de uma resolução que exigia o cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. E sabemos que os Estados Unidos se absteve. E não conseguiu, apesar de muitas pressões do Israel, não se conseguiu, portanto, evitar que houvesse unanimidade, com exceção dos Estados Unidos, naturalmente fiéis aliados de Israel. Ora, isto teve aqui um papel muito significativo, porque obviamente Israel precisava desviar atenções da pressão que estava a sofrer no ponto de vista internacional, porque as manifestações nestes países todos, que o Francisco também disse, não é só em Portugal e na Europa, nos Estados Unidos, a Inglaterra também é da Europa, portanto, mas até países aliados e promotores desta integração e provocação e guerra, portanto, têm tido nos seus povos, em Israel, portanto, profundas manifestações para exigir um cessar-fogo imediato. E, portanto, esta tensão... Mas com este acontecimento, provavelmente isso andou um pouco para trás. Pois, não é? Mas a questão é que o mundo está à espera que os países sejam constantemente atacados, provocados, as suas fronteiras cada vez a serem mais, digamos assim, cercadas por aqueles que se acham donos do mundo. Porque é que os Estados Unidos têm justificação e que se encontra justificação para irem com o seu armamento, com as suas forças militares, junto das fronteiras, instigar, provocar, alimentar, contribuir para a escalada e que ninguém reage? Mas está-se à espera disso, e volto a dizer, o ataque, todas as escaladas que promovam a guerra são condenáveis. E, portanto, não se está aqui qualquer tipo de justificação. Embora este ataque foi avisado, foi programado e foi controlado. Porque se eles quisessem ter feito outra coisa, tinham feito outra coisa. E vamos ver quais são os caminhos que se abrem agora. Se é de facto encontrar caminhos e respostas políticas num caminho para a paz, que é isso que a humanidade exige e precisa, ou se vai haver aqui, em nome da tal recuperação económica instigando a guerra, a gente sabe o que foi noutros momentos da história, como é que se saiu de crises do capitalismo e, portanto, nós precisamos fazer tudo, de facto, para promover a paz e, portanto, eu acho que os discursos que houveram em torno dos 75 anos da NATO, todas estas movimentações devem nos deixar um alerta de que o caminho deve ser a contribuição para a paz e o governo português está obrigado pela sua Constituição e o Presidente da República a seguir esse caminho. Neste caso, ainda antes de falarmos do reconhecimento da Palestina, Francisco, então Portugal, face a este desafio, deve manter-se ao lado de Israel, se Israel decretar um cessar-fogo em Gaza e acabar por unir a comunidade internacional em torno, ou caso o país tome outra decisão, Portugal deve manter-se onde está, deve alterar a sua posição face a este país? Bem, Portugal, a par de outros países europeus, tem mantido uma posição de apoio a Israel, não só porque Israel é de facto a única democracia do Médio Oriente e naturalmente que isso cria problemas junto de outros países, não é? São países que efetivamente sentem medos e receios porque Israel de facto vive numa democracia, naturalmente, quer dizer, o Irão, o Líbano, todos eles tremem com as pessoas e a população ter poder, não é? Quer dizer, isso nós todos sabemos. A verdade é que Portugal deve manter aqui, obviamente, uma posição sempre de permanente análise, portanto, acho que Portugal não deve estar, obviamente, ao lado daquela que tem sido a investida sobre Gaza, apesar de nós sabermos que Israel entrou em Gaza para combater um Estado terrorista que é o Hamas, e a verdade é que nós temos percebido que a ofensiva tem ido muito além do combate ao Hamas, portanto, está bem que nós também sabemos que o Hamas se esconde em hospitais, que usa a população como escudo, de forma cobarde, mas a verdade é que não vale tudo. Portanto, e é normal que Israel, por um lado, sinta a necessidade de combater o terrorismo do Hamas, porque efetivamente quer proteger a sua população e se não termina com o Hamas, mais tarde ou mais cedo volta a ter
novamente ataques em Israel. Por outro lado, isto não justifica em nada o ataque à população que tem acontecido. E obviamente Portugal não pode estar ao lado deste ataque à população. Portugal deve estar ao lado de um cessar-fogo, deve estar ao lado, obviamente, das negociações pela paz. Agora, também há aqui a questão no ar, será que é possível negociar com um grupo terrorista como o Hamas? Isso tentou-se no passado e a verdade é que não se tem conseguido, pelo contrário, o Hamas tem ganhado cada vez mais força do ponto de vista militar, portanto com o apoio do Irão e de outros parceiros que de facto têm intenção em criar destabilização naquela zona. Portanto, aí é de facto uma posição complexa e uma posição que merece uma análise a todo o tempo, e dou o exemplo até dos Estados Unidos. Os Estados Unidos no início deram apoio inequívoco a Israel e esse apoio já não é inequívoco, aliás, a própria retirada de apoio dos Estados Unidos a Israel fez com que Israel não fosse mais longe do que já estava a ir, portanto, e isso tem sido também importante, ou seja, aqui a Patrícia usa este discurso para tentar também, nas suas palavras, de certa forma, instigar o ódio sobre os Estados Unidos, sobre os países europeus. Mas a verdade é que temos que ser muito realistas naquilo que efetivamente está a acontecer, e a verdade é que também dizer aqui que não se trava a guerra com armas, isto também não é verdade, porque se não houvesse armas a travar 300 drones e mísseis, esses mísseis e esses drones a caírem sobre a população de Israel não ia trazer paz, muito pelo contrário, ia trazer morte, obviamente, mas ia trazer uma escalada muito grande da guerra. Portanto, a verdade é que infelizmente é preciso usar algumas armas para travar outras armas. As coisas infelizmente funcionam assim até que alguém perceba que tem que ceder e tem que entrar em negociações de paz. E eu também lamento que a posição também que a Patrícia aqui apresenta sobre este assunto não se transponha também para aquilo que acontece na Ucrânia. Portanto, tem havido uma ofensiva cobarde da Rússia e nunca houve de facto uma posição firme do Partido Comunista em condenar os ataques da Rússia, mas condenam facilmente os ataques de Israel. Portanto, acho que este limbo em que se colocam de facto não ajuda nada para que tenham qualquer tipo de coerência. Quero fazer-vos o desafio da questão relacionada com o reconhecimento do Estado da Palestina, porque a Espanha, a Irlanda e a Eslovénia anunciaram então que estavam preparados para reconhecer o Estado da Palestina. A Espanha diz até junho ou julho que o deverá fazer. Desafiou Portugal a fazê-lo. Porque é que nós não aceitamos esse desafio? Ou se devemos aceitá-lo ou não? Porque há aqui riscos também diplomáticos. Eu acho que para além de aceitar o desafio deve-se tomar a iniciativa. Volto a sublinhar, o Estado português, ao contrário de Israel, tem uma Constituição. Portanto, Israel, se não estou em erro, é o único país do mundo que não tem, ou dos poucos. Portanto, nós estamos para cumprir a Constituição. Portanto, devemos tomar a iniciativa de reconhecimento de dois Estados, porque o que se passa na Palestina não é de há uns meses para cá, são anos de uma tentativa de um Estado se apoderar de outro, porque nós estamos a falar de milhares de colonatos que são postos ali por Israel, de um ataque, de privação daquele povo, de checkpoints para quem vai estudar, para quem vai trabalhar, em que os militares chegam a jogar às cartas, a escolher, olha, hoje deixo de passar, amanhã não deixo. Como é que um povo se pode submeter a isto? Este reconhecimento do Estado da Palestina pode contribuir no quê? Obviamente, uma posição portuguesa, Portugal diz que deve aguardar por uma posição conjunta. Pois, mas isso é a tal suficiência de quem? Da Europa, nas Nações Unidas? É a tal posição dos sucessivos governos, igualmente nesse aspecto, seja PS, seja PSD com ou sem CDS, que é uma completa perda de soberania e subserviência àquilo que é uma ideia de uma posição conjunta. Portugal deve tomar a iniciativa. Os vários países no mundo, quanto mais forem a tomar a iniciativa de reconhecimento de dois Estados, não estamos a falar só da Palestina e de abandonar Israel, aqueles povos
quer de Israel, quer da Palestina, têm direito à sua soberania e a votar os seus destinos de acordo com as suas vontades e os seus interesses. Quem são os outros países para determinar como é que aquele país deve ou não deve? E essa a escalada de ingerência, de provocação, de militarismo, de corrida ao armamento, é o que tem provocado muitas destas situações. Porque mesmo isto que o Francisco diz, não é por acaso que tem-se posto sempre a guerra de Israel com a Hamas. Não, é Israel com a Palestina. Porque, ao contrário do que se procura fazer crer, lembre-se do Iraque, lembre-se do Afeganistão. Aquelas forças que eles depois disseram e justificaram combater, foram criadas por eles para combater outro tipo de situações. Lembremos do Afeganistão e das forças ditas terroristas. Portanto, o que o Israel está a fazer não é terrorismo àquele povo e não tem que ser condenado porque não se reconhece os dois Estados. Esta resolução da ONU teve um impacto gigantesco naquilo que foi a atitude de Israel e, naturalmente, a pressão que foi criada. Francisco, Portugal deve reconhecer o Estado de Israel, o Estado da Palestina, perdão, tal como desafiou o Primeiro-Ministro espanhol, fazê-lo neste conjunto com a Irlanda e com a Eslovénia? Eu não concordo nesta visão da Patrícia, que há aqui uma questão de soberania, até porque quando trabalhamos em conjunto, de facto, não podemos estar constantemente a trabalhar contra o conjunto, não é? Portanto, a Patrícia, até pela posição política que tem, não é? Até é questionável aquilo que acabou de dizer. Agora, a verdade é que deve haver, naturalmente, um trabalho do país, não é? Um trabalho de Portugal, junto dos países europeus, para que se consiga efetivamente criar condições para que o Estado da Palestina possa ser reconhecido. O facto de, neste momento, existir a guerra em grande escala que existe em Gaza, faz com que, de facto, não exista qualquer tipo de estabilidade, mesmo com este reconhecimento. Portanto, não é este reconhecimento que efetivamente trará a paz em Gaza. Pelo contrário, irá criar um fosso diplomático entre Israel e entre países europeus e que, naturalmente, também terá as suas consequências. Portanto, eu acredito aqui é que deve haver uma influência do nosso país, uma influência política junto do conjunto para que se consiga efetivamente criar um consenso. Portanto, nós sabemos que esta decisão será muito mais forte se for tomada pelos países europeus em unanimidade. Será muito mais forte do que individualmente a Eslovénia o fazer, a Espanha o fazer, Portugal o fazer, quer dizer, isso não tem expressão do ponto de vista depois da posição dos restantes. Mas, efetivamente, o trabalho de bastidores pode ter expressão. Portanto, eu acho que é aí que deve assentar, de facto, o caminho do nosso país. Nós também conhecemos a nossa realidade no contexto europeu, portanto, temos, obviamente, expressão, mas sabemos que há países com economias bastante mais fortes que têm outro tipo de expressão política no contexto europeu, têm outro tipo de decisão e também, obviamente, por aquilo que referi no início, até pela colaboração que dão na defesa de Israel. Eu gostava só ainda de dizer uma coisa sobre este tema, porque também é uma crítica que faço aos países europeus, obviamente, e naturalmente aos Estados Unidos também, porque aquilo que neste momento estão a fazer com Israel, de defender o espaço aéreo de Israel quando existe um ataque de larga escala, não é o mesmo que fazem com a Ucrânia. Portanto, a Rússia tem chacinado o povo ucraniano, tem chacinado o território ucraniano e a verdade é que não existiu esta posição dos países europeus e dos Estados Unidos em defender, de facto, o espaço aéreo ucraniano. E acho que aqui também devia haver, obviamente, coerência, até porque estamos a falar de uma guerra que tem ainda mais impacto no território europeu, portanto, mereceria naturalmente também uma outra postura dos países europeus. Do primeiro tema da revista, deste Sino, talvez que gravamos na Feira do Livro de Évora, aqui junto ao Templo Romano, e durante a manhã, o programa vai para o ar à tarde, mas durante a manhã já há alguma atividade, os stands ainda estão fechados no momento em que gravamos, só abrem depois das 11, mas já decorrem espetáculos, aliás ouvimos esse som de fundo, com uma apresentação que é feita durante todo o dia numa tenda no recinto da feira com o ator Pedro Giestas, o pai que se tornou mãe, o espetáculo de marionetas que é apresentado nesta Feira do Livro. Mas neste programa, Sino, talvez, partimos para o segundo tema que é proposto pela Patrícia. Não podemos deixar de falar do Governo, claro, tanta coisa já se falou, até do IRS, da reforma do IRS, do impacto do choque fiscal. Foi apresentado o programa do Governo. Que caminho é apresentado? Pergunta a Patrícia, que necessidades responde este programa, para quê e para quem? Patrícia Machado,
Diz-me lá, o que tens tu a dizer sobre o programa do Governo que foi agora apresentado? Olha, um primeiro aspecto é que acho que não surpreende nada, pelo menos a mim não me surpreende nada, não criei qualquer tipo de ilusões sobre aquilo que iria acontecer e que se está a verificar. Naturalmente nós assistimos a conteúdos de proposta do programa de Governo que são profundamente inquietantes também, daquilo que é retomar um rumo, digamos assim, por um lado aprofundar este caminho das injustiças, das desigualdades, que já vinha a ser consolidado também neste último mandato do Partido Socialista com maioria absoluta. E obviamente e claramente retomar um caminho de entregar, e eu acho que é um programa de governo dedicado não a resolver os problemas das pessoas, aquilo que muitos até confiaram com a esperança da tal mudança que pudessem ver resolvidas algumas das suas preocupações do dia-a-dia, e ao contrário, portanto, visa naturalmente concentrar e servir os grandes interesses. E nós formos escalpelizar e digamos assim, peneirar muitas daquelas propostas, portanto não vou estar aqui a elencar porque são muitas, mas apenas sublinhava aqui alguns aspectos. Desde logo a questão da utilização por parte do PS, da AD, portanto em campanha eleitoral, do excedente orçamental e portanto até usando isso, há excedente orçamental e não responde aos problemas da saúde, da educação, da habitação, por aí fora. Chegados lá, aliás como o PSD já nos habituou, lembramos de Durão Barroso, de Passos Coelho, em que há sempre depois a justificação de que afinal não pode ser. Portanto, afinal não dá para usar o tal excedente orçamental que serviu de elemento de propaganda para a AD para criticar o PS, e bem, criticar o PS, e bem, para agora justificar a sua inação naquilo que são as respostas necessárias em muitas destas matérias, e muitas das coisas vão ser acenos ou com uma durabilidade como a questão dos salários e do aumento dos salários, que remetem isto para as calendas gregas. Portanto, nós estamos a falar de uma proposta de aproximação do salário médio europeu em Portugal em 2030, com os valores que são apresentados, que fica abaixo do salário médio europeu de 2021. Portanto, estamos a falar de uma posição claramente demagógica e de sacudir, portanto, aliando sempre as questões de produtividade, mas afinal a produtividade aumenta e os salários não aumentam. Portanto, a questão dos salários é claramente uma questão de classe, em que o PSD e o CDS não escondem a sua opção de classe. Nós estamos a falar da questão da tal reforma fiscal, que naturalmente não é por acaso que nunca lhe falam de justiça fiscal, falam de choque fiscal, por aí fora, mas a questão que se trata é justiça fiscal, que a IRS é um flop, portanto a questão daquilo que de facto tem impacto nos rendimentos do trabalho, do equilíbrio da balança entre os rendimentos de trabalho e outro tipo de rendimentos, portanto fica a ver navios, e aquilo que é proposto do IRC, naturalmente é para beneficiar as grandes empresas, os grandes lucros, porque as pequenas empresas não pagam IRC. Portanto, isso é um logro. Portanto, as micro, pequenas não pagam IRC. Portanto, o que estamos ali a falar, quer da derrama, quer do IRC, é para beneficiar os grandes lucros e as grandes benefícios. Estamos a falar, e mesmo nessa matéria, das pequenas empresas, por exemplo, acabaram com a Secretaria de Estado do Comércio. Portanto, também não deixa de ser um sinal que é bom que os comerciantes tenham presente algumas dessas matérias. E depois as questões da linha de privatizações. Aí está a TAP, que acumulou os lucros maiores dos últimos anos, no ano 2023. Portanto, acabar com o processo que o PS também iniciou, aliás, já vem de trás, o PSD também lá teve a mão, mas que ultimamente o PS estava empenhado na privatização de um setor estratégico de uma empresa que dá, os rendimentos que dá ao país e que depois podem ser distribuídos, mas outras linhas de privatização que foram anunciadas e esse caminho, o caminho das PPPs nos serviços públicos, as questões da privatização na saúde, as questões que estão a ser elencadas para a escola pública, ou seja, do ponto de vista de respostas, do tempo das respostas e do ataque direto aos problemas do dia-a-dia, portanto, eu não estaria à espera de outra coisa, mas naturalmente é um programa que serve, aprofunda e cava fundo, não é? No sentido de favorecimento dos grandes interesses e aquilo que são os problemas centrais do país. Pronto, viu-se também, com isto termino nesta volta, o PCP apresentou a moção de rejeição, tomou essa iniciativa e mais do que o peso institucional,
é um sinal político claríssimo, de facto, que cai por terra. É antidemocrático. Não, ou foi votado, não é antidemocrático, todos têm direito à posição. Houve uma votação popular. Sim, as pessoas decidiram. Pois, olha, vossa posição é uma para haver posição um alívio 3%. fiscal, que não tem nada a antidemocrática. ver com o programa, para haver aumentos de salários como o PSD anunciou e não para aquilo que está proposto. Votou para salvar o SNS e não para aquilo que está proposto. Portanto, há muitas coisas que estão contidas e, acima de tudo, da demagogia que foi projetada, que não está contida no programa. Mas eu não terminei a ideia, que tem a ver que cai por terra aquela ideia que alguns tentaram projetar de haver vários blocos e várias intenções. Está claro, a direita uniu-se para apoiar naturalmente este programa, que serve aos interesses, e o PS absteve-se. Portanto, esta ideia de que se tem que contar com estes ou aqueles, não, está claro o caminho que todos eles servem naturalmente para este rumo, não é, de agravamento das condições de vida. Francisco, o programa do Governo foi então apresentado. Uma das questões era a da política fiscal e que gerou já bastante controvérsia, porque afinal o choque fiscal não é aquilo que aparentemente tinha sido prometido. O que é que isso pode representar também com o restante programa do Governo? Bem, é preciso esclarecer aqui uma questão. Foi prometido que haveria revisão das tabelas, da tabela até o 8º escalão, isso vai acontecer. Foi prometido que iria haver uma redução de 1.500 milhões de euros em sede de coleta de IRS e isso vai acontecer. Portanto, aquilo que neste momento a esquerda montou é de facto uma fraca oposição quando olha efetivamente para toda esta mudança que está a acontecer. Portanto, estamos a falar de uma governação que aconteceu durante os últimos 8 anos, que prometeu muito e praticamente nada fez, e de repente chega um governo de centro-direita, apresenta as medidas que tinha no seu programa no seu programa eleitoral e que verteu no programa de governo e desde a primeira hora que tenta implementá-las. Portanto, isto é algo que naturalmente cria grandes constrangimentos à esquerda, porque nós sabemos bem que a esquerda é composta em Portugal, na Assembleia da República, por um conjunto de partidos que efetivamente não têm capacidade de execução. Portanto, vivem muito destes chururus que vão criando à volta de intenções e de medidas, mas que depois, na realidade, as pessoas aquilo que sentem, por exemplo, com aquilo que aconteceu nos últimos governos de António Costa, é que iria haver alterações em tabelas de IRS, na realidade as pessoas acabavam todas a receber menos dinheiro ao final do mês. Portanto, desciam-se as tabelas e as pessoas pagavam mais. Portanto, as pessoas nem sequer, por exemplo, tinham interesse em fazer horas extra no trabalho, porque o facto de ganharem mais esse dinheiro extra faria logo com que passassem os limites de escalão de IRS e que ficassem também por essa via a pagar mais. Portanto, era tudo isto que estava a acontecer. E a verdade é que neste momento nós temos um governo que transmite confiança aos portugueses, que transmite confiança às pequenas e médias empresas, transmite confiança naturalmente aos comerciantes e tenta desde a primeira hora colocar em prática esta medida que foi uma das medidas que mais falou durante a campanha para as legislativas e naturalmente que interessa colocar em prática, porque a esquerda vai falando, mas a verdade é que daqui a 1 ou 2 meses, quando as pessoas começarem a receber as tabelas de vencimento, as folhas de vencimento, vão perceber, e quando receberem as transferências nas suas contas bancárias, vão perceber que têm mais dinheiro para gerir a sua vida. E é isso que interessa, é que as pessoas tenham mais dinheiro disponível consigo, que as pessoas possam escolher o que querem fazer com o dinheiro que legitimamente ganham com o seu trabalho. É isso que efetivamente interessa. Portanto, toda esta discussão que está a ocupar a opinião pública, a verdade é que é completamente inconsequente, porque não só não tem sumo, como na realidade se vai esvair a partir do momento em que as pessoas começarem efetivamente a perceber que o corte existe. Portanto, existe e, naturalmente, que não é um corte pequeno, portanto, tem expressão nas contas do Governo, obviamente que mexe também com aquilo que era o excedente, que afinal, o excedente anunciado por António Costa, com o interesse, obviamente, de captar votos nas legislativas para o Partido Socialista, não foi o excedente que este Governo encontrou quando iniciou funções. Portanto, estamos a falar de uma diferença muito substancial de valor, portanto, o valor é muito inferior àquele que tinha sido anunciado
anunciado pelo governo de António Costa, e sabemos que nestes primeiros 3 meses do ano que decorreram até à tomada de posse deste novo governo, o governo anterior de António Costa gastou bastante mais dinheiro do que aquele que tinha gasto no ano transado. Portanto, tiveram obviamente interesse em esvaziar as contas do Estado, não é? Usar politicamente o trunfo, dizer que as contas estavam cheias e depois esvaziarem, que era para obviamente entalarem politicamente o governo que entra em funções. Agora, eu devo dizer que o problema não é propriamente o governo que está em funções, o problema é todos nós portugueses que efetivamente não temos esse dinheiro disponível para aquilo que realmente interessa e tivemos esse dinheiro afeto ainda às políticas falhadas de António Costa. Patrícia, uma das propostas do Governo é de fazer com que o salário mínimo chegue aos 1.000 euros. Também na educação, maior autonomia das escolas. No caso dos professores, também a valorização da carreira dos professores. Onde é que isto acaba por não satisfazer a posição à esquerda, como tu aqui enfatizaste? Primeiro, acho que esta continuada retórica de esquerda e direita, acho que é importante porque a esquerda e direita está-se a pressupor o quê? Que o PS que está a dar a mão ao PSD é algo que vai ter mais impacto nos próximos tempos, sim, esta dicotomia de dois grandes blocos no Parlamento? Eu acho que é claro, quando se trata de unir forças para defender determinados interesses e perseguir determinados caminhos, isso cai por terra. Portanto, há aqui opções em cada um dos momentos, em momentos mais, digamos assim, mais estratégicos, mas também em cada um dos momentos em que torna claro quais são os posicionamentos de uns e de outros. Pode-se usar toda a argumentação, e eu percebo que o Francisco agora esteja noutra posição e que faça aqui a quadratura do círculo e o flic-flac daquilo que dizia há 3 semanas. A gente lembra-se do discurso sobre a tanga, né, do que o Durão Barroso usava, né? Vai fazer isto, vai fazer aquilo, parece que estas pessoas, pois, quando dá jeito usa-se o passado, quando se dá jeito usa-se o presente e quando se convém usa-se o futuro. Portanto, cada coisa... Mas, de facto, a direita dá-nos este ensinamento do ponto de vista histórico e presente, que é, umas semanas antes, ou aquele que hoje é Primeiro-Ministro não sabia o que sabe hoje. Não usou aquilo que era a argumentação sobre o que sabia para prometer mundos e fundos. A questão é que não há dinheiro, então, mas é tão célere para abdicar de milhares de euros para os cofres do Estado por via da redução do IRC. Estamos a falar dos grandes lucros, estamos a falar de coisas de milhões e milhões de lucros dessas empresas, não estamos a falar das micro, pequenas e médias empresas. Portanto, a opção deste governo, de política de direita naturalmente, e que foi abstido, portanto está de acordo naturalmente, não está contra pelo menos por parte do Partido Socialista, é de acordo em deixar de entrar para resolver os problemas da saúde, da habitação, que depois é usado como pretexto pelo mesmo governo, que diz afinal não temos o dinheiro que pensávamos que tínhamos e portanto isto vai ter que ser tudo muito mais lento. Portanto, são opções políticas que se trata. Porque é que se opta para ser tão rápido e tão célere em abdicar dessa verba, como eu disse, em querer privatizar a TAP, que dá milhões de euros de lucro e que devem ser distribuídos ao serviço do país e do território? E ao mesmo tempo se quer negociar para que os 1.000 euros em 2028 tenha alguma vez o mesmo impacto na vida das pessoas que têm 1.000 euros hoje. O que é que vai valer 1.000 euros em 2028? O que a gente está a falar é de uma proposta para conter salários. Para conter salários, porque quando eles fazem falta, é agora. E, portanto, há condições para isso. Há condições para isso. Portanto, não se diga que não há condições, porque se há condições para uma coisa, também se tem de discutir as condições para outras. São opções políticas. Se quer valorizar, de facto, quem produz a riqueza neste país, e não é por via de prémios, de subsídios, é injetando isso no salário que cada um de nós leva ao fim do mês, naturalmente a partir da sua produção e da sua contribuição para a geração da riqueza. Portanto, e mesmo neste aspecto das pequenas e médias empresas, também que se diga tudo, não é? Nós não estamos a falar de uma defesa das micro, pequenas e médias empresas, nós estamos a falar dos grandes grupos económicos, porque o IRC, as pequenas, não pagam e, portanto, vamos ver o que é que sai relativamente à educação e à resposta aos professores. Agora já é em 5 anos, 5 anos não é uma legislatura, mas estão em negociações, vamos ver. Relativamente às forças de segurança, o SNS, as propostas que
que este governo e que o programa do governo tem é naturalmente o caminho da privatização, continuando a desfalcar e a criar profundas dificuldades na resposta dos cuidados de saúde, sejam eles primários, hospitalares, continuados por aí fora, e são sobre esses que têm que ser atacados. Sobre a habitação, é aquilo que a gente vê, aliás, muitas delas, portanto, coincidentes com outras propostas dos partidos, nomeadamente o Chega, que depois é usado como argumento para pressionar o PS, vejam lá que senão a gente tem que se aliar a eles, mas são profundamente coincidentes e viu-se, mais uma vez viu-se, naquilo que foi a correlação de forças para aprovar e fazer caminho este programa, porque o Governo pode apresentar um programa de acordo com aquilo que prometeu, que não é este programa que ali está. E mesmo sobre o que prometeu tem muito que se lhe diga, mas se fosse chumbada, ou seja, se fosse aprovada aquela moção de rejeição, que nunca tivemos ilusões sobre isso, obrigava o Governo a fazer outra proposta e ir ao encontro daquilo que de facto são as reais expectativas deste povo. E portanto, e não é isso, é estar-se a dar a mão, de facto é um caminho de aprofundamento e desigualdades. Francisco, relacionado com a habitação, há uma proposta neste programa do Governo de voltar a existir um financiamento a 100%, garantir um financiamento a 100% para a compra de um imóvel, mas neste caso para jovens, presumo que até aos 35 anos. Será que esta medida já teve várias críticas de não ser alargada a outros, nomeadamente também a questão do IRS, mas mais este caso da isenção de IMT, imposto de selo e garantia de financiamento a 100% do valor do imóvel? Será que este limite de idade não pode ser, por exemplo, inconstitucional? Será que não podia ser alargado numa outra perspectiva? Por exemplo, a compra da primeira habitação ou outra? Os jovens hoje em dia têm um problema grave em conseguir ter a sua primeira habitação, em adquirir o primeiro imóvel. Sabemos que não temos petróleo, portanto vivemos com o orçamento que temos, não é? Portanto o país não é rico, mas a verdade é que, e por isso faz-nos naturalmente ter que tomar decisões e opções. Espera-se numa sociedade como a nossa, ou uma sociedade europeia, que aos 35 anos um casal, uma pessoa individualmente já consiga ter estabilidade financeira suficiente para conseguir adquirir uma casa, caso não o tenha feito até essa idade. Agora, as pessoas podem dizer, e os mais críticos podem dizer, que ok, tivemos reféns de políticas socialistas que efetivamente não deram resposta a isso e criaram uma sociedade pobre e uma sociedade em que as pessoas aos 35 anos ou aos 40 anos vivem muitas vezes com o ordenado mínimo, portanto têm muitas dificuldades e muitas das pessoas até vivem abaixo do limiar da pobreza. Pronto, é certo que efetivamente vivemos reféns dessas políticas e é certo que demora algum tempo a que consigamos alterar esse paradigma, mas de facto é preciso começá-lo, e para o começar nós não podemos criar também um buraco financeiro nas contas do Estado, porque senão faríamos aquilo que fez o Partido Socialista nas 3 bancarrotas que instituiu às contas do Estado. Portanto, também não podemos ir por esse caminho. Portanto, é preciso haver de facto um meio termo. E eu acredito que é muito melhor existir esta medida, que efetivamente chega aos jovens, e efetivamente chega à realidade de muitos dos nossos jovens em Portugal que precisam e querem comprar a sua primeira casa e não conseguem, porque nem sequer têm o dinheiro para dar de entrada para o crédito ao banco, e esta garantia do Estado é de facto uma ajuda muito importante, tal como também a isenção de IMT até aos 35 anos na compra do primeiro imóvel, da primeira habitação, também é fundamental. E é melhor termos estas medidas do que não termos nenhumas. Portanto, com os governos de esquerda não tínhamos nenhumas. Portanto, havia o problema da habitação, criou-se o Ministério da Habitação e depois não apareceram soluções. As soluções estavam a aparecer pelos municípios que efetivamente queriam fazer e lutaram para fazer e negociaram e bateram-se para que no PRR houvesse verbas para que conseguissem nos seus territórios construir habitação, como aconteceu com Lisboa, como aconteceu também com outros municípios. Não aconteceu com Évora, porque Évora demitiu-se completamente de resolver o problema da habitação. Aliás, a Patrícia fala aqui muitas vezes da Constituição da República Portuguesa. O direito à habitação está inscrito na Constituição da República Portuguesa e vamos ver então qual é que é a ação da Câmara Municipal de Évora. Não só naquilo que é a habitação acessível, ou que deveria ser a habitação acessível, mas também naquilo que é a promoção privada da habitação. Portanto, todos aqueles que querem fazer a sua habitação ou reabilitar uma casa em Évora e que têm na Câmara Municipal uma barreira que não
os deixa ter esse direito à habitação. Portanto, se nós formos ver e se formos avaliar concretamente, se calhar temos aqui precisamente eleitos do Partido Comunista que não cumprem aquilo que está na Constituição da República Portuguesa. Portanto, aquilo que neste momento tem que acontecer ao nível das políticas públicas, não só das políticas do Estado, mas também das políticas locais, é que tem que haver um compromisso em responder exatamente àquilo que as pessoas precisam. E efetivamente temos um governo em funções que trabalha, que tem que trabalhar rapidamente, portanto tem que neste momento, em muito pouco tempo, conseguir corrigir problemas que foram criados durante muitos anos de governação por parte do Partido Socialista. Portanto, até é caricato agora vermos, por exemplo, Pedro Nuno Santos, a secretário-geral do Partido Socialista, ou Paulo Raimundo, ou Mariana Mortágua, a exigirem respostas para o SNS, quando tiveram 8 anos para o fazer e 8 anos usaram-nos para desmantelar completamente o SNS, e agora este governo tem 60 dias para apresentar um plano que irá apresentar nestes 60 dias para resolver naturalmente os problemas estruturais do SNS, para responder de imediato também às listas de espera, não só nas consultas, mas também nas cirurgias, e isto não é a privatização da saúde, pelo contrário, o Governo foi claro quando se candidatou, portanto, em sede de campanha eleitoral, foi muito claro que não iria pelo caminho da privatização, iria sempre pelo caminho de reforço do SNS, do papel público e do Estado no SNS, mas que não iria ignorar os parceiros privados que poderiam apoiar precisamente nesta resolução. E isto está inscrito na Constituição da República Portuguesa. Portanto, aquilo que o Partido Comunista tenta, e nas palavras da Patrícia Machado aqui fica explícito, é que está constantemente a tentar fugir àquilo que está inscrito na Constituição da República Portuguesa. Já li, muitas vezes. Queria perguntar à Patrícia, temos indicado que o primeiro grande teste deste governo vai ser a elaboração do próximo orçamento e a votação do orçamento para o próximo ano. Será que até essa data, ou seja, outubro, vamos ter reflexo da política implementada por este governo ou não? Eu acho que há uma coisa, a gente, como isto fica gravado, a gente, quando lá chegar, podemos ir ver o que é que cada um disse, mas eu acho que não tem qualquer ilusão, naturalmente, que há uma coisa que não vai ser respondida, que é os problemas de fundo das pessoas, dos trabalhadores, do povo e do país, e das necessidades do país. Eu acho que o Francisco precisa de ler a Constituição e perceber taxativamente o que lá está. Cabe ao Estado, o direito à saúde, à educação, à habitação, ao Estado. Ao Estado, aos governos, portanto, e às medidas nacionais. Sobre a saúde, é verdade que foi clarinho. É talvez das poucas coisas, eles não fazem aquilo que disseram, portanto. E também está na Constituição o direito à saúde pública, tendencialmente gratuita, que foi uma das alterações, e que responda por igual, e só é possível no SNS, e reforçando o SNS. Portanto, eu acho que vai estar claro em outubro que os problemas de fundo dos portugueses não estão a ser respondidos porque as opções de fundo estão claras no programa apresentado pelo PSD e pelo CDS. Não é responder efetivamente de forma estrutural e num caminho de progresso, é sim retomar o caminho da defesa e que não vai ser desperdiçada, diria assim, pelos donos disto tudo, não vai ser desperdiçada esta correlação de forças naquela Assembleia da República para naturalmente retomar um caminho de dar resposta aos grandes interesses. E por fim, só dizer, o PSD tem esta, como disse há pouco, a direita tem esta mania. Parece que eles nunca tiveram nos governos. Portanto, isto de facto vira ao disco e toca ao mesmo. E depois estranhamos que as pessoas fiquem desiludidas com a política e com os políticos. Porque, naturalmente, cada vez que lá chegam, usam este argumento que o PS é que foi responsável. E foi, em muitas coisas. Mas não se pode admitir de anos de governo em que nunca responderam e que os baixos salários existem e a situação dos trabalhadores existe precisamente porque nunca houve vontade, eu nem digo coragem, porque a questão é a falta de vontade e de coragem de enfrentar determinados interesses. Francisco, até outubro vamos notar, vamos sentir a ação deste governo? Eu acredito que sim, até porque só com esta questão que já aqui falámos do IRS vamos sentir de imediato e naturalmente que o Governo vem empenhado em criar de facto a mudança que prometeu e que todos ansiávamos. Portanto, obviamente que vamos sentir a mudança, claro que a legislatura são 4 anos, portanto não vamos conseguir ter a execução do programa de Governo todo em 6 meses, em 8 meses, obviamente, quer dizer, não façamos aqui, não tenhamos aqui ilusões,
opiniões, mas a verdade é que naturalmente que já algumas medidas irão estar no terreno e irão estar a perfilar-se para serem implementadas. Portanto, a verdade é que aqui haverá também uma responsabilidade dos partidos que têm assento parlamentar na estabilidade do governo, na estabilidade da governação, naturalmente fazendo a sua oposição, fazendo uma oposição séria e construtiva, não usando a demagogia e hipocrisia como também temos visto, infelizmente, e vamos ver também qual é que é a posição dos outros partidos. Portanto, neste momento, aquilo que nós temos como certo é que foi apresentado um programa de governo que implementa 60 medidas de outros partidos. Portanto, o governo teve já esta capacidade e também demonstrou que está interessado efetivamente em governar para todos. Portanto, não é só governar para aqueles que votaram diretamente na Aliança Democrática, está interessado em governar efetivamente para todos os portugueses, respondendo a todas as realidades. E isto também é significativo e acredito que também será esta posição que vai manter naturalmente na construção do orçamento para 2025. Chegamos agora ao sim, não, talvez, é mesmo a reta final do programa. Patrícia Machado, para concluirmos, traz um sim ou não, talvez? É um sim, naturalmente estando aqui hoje, que valorizo também este esforço da rádio, a partir da Feira do Livro, estando aqui neste espaço, tanto da forma também de estimular, promover, portanto, dar a conhecer nesta dinâmica coletiva, neste caso da Feira do Livro, mas valorizava muito este esforço da Câmara Municipal e de todos os envolvidos, com todas as dinâmicas, não só do ponto de vista daquilo que é a oferta literária e da dimensão que a Feira do Livro também tem, mas todas as outras componentes associadas, nomeadamente as componentes culturais. Há pouco referiste aí o papel também da articulação com as escolas e com outras organizações e movimentações, e portanto valorizava também mais uma edição da Feira do Livro aqui em Évora. Francisco Brito, e tu, que traz um sim ou não, talvez? Ora, infelizmente hoje trago um não porque a ditadura às vezes está nas pequenas coisas e aquilo que acontece, por exemplo, na gestão das redes sociais da Câmara Municipal de Évora demonstra que efetivamente a ditadura está nas pequenas coisas. Portanto, a Câmara Municipal de Évora tem um hábito de apagar comentários que as pessoas fazem. Isso agora aconteceu com um vereador da Câmara Municipal, aconteceu também comigo, fazer um comentário numa situação que a Câmara Municipal esteve incorreta do ponto de vista da comunicação, e a verdade é que automaticamente esses comentários desapareceram, portanto instituindo aqui uma ditadura e uma ausência de liberdade de expressão, neste caso concreto até a eleitos locais, o que é absolutamente inadmissível. Portanto, o meu não a esta ditadura que está instituída. Assim chegamos ao final deste Sim, Não, Talvez. O encontro está marcado consigo para de hoje uma semana, já no estúdio. A Feira do Livro só vai decorrer até ao próximo domingo. Para ouvir e ver, pode ver e ouvir o programa sempre que quiser em dnfm.com, também no canal do YouTube da DNFM. E de hoje uma semana cá estaremos. Tenha a continuação de uma boa quarta-feira.